Bom dia a todos. É com imensa satisfação que nos reunimos, né? Mais um ano, nesse encontro, no 14º, né, Curso Nacional de Difusão Cultural em Câncer de Boca, na verdade, reunindo amigos e conhecidos antigos, numa turma que está dentro desse programa há exatos 21 anos. Presença e destacar a irmã aqui, ou seja, a equipe do Ambulatório Maria Fernanda, nossa parte social do Hospital Português. Depois a irmã, se quiser dar algumas palavras, fique à vontade, viu? Nós temos nossos agradecimentos, é uma parceria e colaboramos sempre especificamente com a parte do diagnóstico das lesões orais. Então, assim, é uma assistência que o Ambulatório Maria Fernanda, ele realiza com a população carente, a população de SUS, e isso é muito importante, e a gente tem essa parceria dentro do hospital. Vamos ter a honra de convidar o Dr. Silvio Vasconcelos, médico cirurgião de cabeça e pescoço, para começar conversando tentando desmistificar a questão do câncer de boca, e conversar um pouquinho sobre a epidemiologia. Doutor Silvio. Obrigado, Aurora. Um bom dia a todos. É sempre um prazer estar com você aqui. Já com tantos anos, realmente, que nós estamos nessa parte do curso, lhe dar os parabéns, né? Que a gente sabe que não é fácil a sua perseverança, tá certo? O seu trabalho nisso aí realmente é louvável, acho que está de parabéns. E é um prazer estar aqui com você e te ajudando. Aproveito também a oportunidade para lembrar a data, dar parabéns para os cirurgiões dentistas, tá certo? Um parabéns para vocês, realmente de coração, acho que é muito importante, e exatamente no tema atual, vocês são pessoas fundamentais. Eu sou Silvio Vasconcelos, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, eu sou médico fiscal do Conselho, tá? E a Aurora, como cirurgião, sempre, na realidade, todas as vezes assim que a Aurora me coloca para dar essa aula, o que a gente realmente gosta de falar mais é do tratamento, operar, novas técnicas, essas coisas, mas a Aurora gosta de colocar e me pede para dar essa aula de um pouco de epidemiologia, e desmistificar um pouco essa parte do câncer. Apenas assim, para eu ter uma ideia, por gentileza, a maior parte, quem é estudante de odontologia aqui? Estudante de medicina? Cirurgião dentista? Ok. Algum médico? Alguma outra profissão? Fono? Ok. Enfermagem? Ok. Obrigado. É só para a gente ter um pouquinho de ideia de se a gente foca mais alguma coisa ou não. Bem, aqui de uma forma assim, bem simples e bem esquemática, que você tem uma célula, um agente cancerígeno, você tem a transformação da célula, a célula ela vai se proliferando, e vai infiltrar e vai modificar a sua situação no tecido, obviamente formando o câncer. Esse aqui é um esquema clássico, tá certo? Ele é bem básico e que mostra que você tem o paciente, ele não dorme bom e acorda com câncer. Existe um processo. E esse processo ele vai existir alguns momentos, algumas situações, principalmente no seu início, que ele pode ter dois caminhos. O caminho de continuar e se transformar numa lesão maligna, que aí você tem a mutação, a iniciação, a promoção. Até esse momento, você pode, com as defesas do organismo, tudo, e você conseguir resolver e ele ser autorresolutivo, tá? O paciente ficar bem. A partir do momento que nós chegamos aqui nessa parte da proliferação celular e da progressão tumoral, aí nós vamos precisar realmente agir. Apenas assim, para também lembrar e enfatizar que o etilismo e o tabagismo, eles são muito importantes na gênese dos cânceres de boca e, na realidade, na maior parte dos tumores do trato aéreo digestivo superior. Lembrar também que nós temos o problema com as infecções pelo HPV, principalmente pelos subtipos 16 e 18.
lembrar que na cirurgia de cabeça e pescoço, principalmente nos tumores de orofaringe, não no caso específico de cavidade oral, dependendo do tipo como você tiver essas infecções, tá certo? Inclusive, tem modificações até mesmo no seu estadiamento, se o paciente tem alguns subtipos ou não, alguma infecção pelo HPV. O risco de desenvolver um câncer de cavidade oral quando o paciente ele fuma e ele bebe, ele é potencializado, existe um sinergismo. Você não soma, você potencializa, você multiplica. Não podemos esquecer que o lábio faz parte da cavidade oral. Então, quando nós estamos conversando sobre câncer de boca, os cânceres de lábio, eles fazem parte dos cânceres de boca, apesar de ter uma gênese diferente, um comportamento biológico diferente. Inclusive, também, do ponto de vista de agente causal, a gente pode dizer que o principal aí, no caso, é a exposição solar. Lembrar até que, às vezes, as mulheres com o uso de batom tem até mais uma proteção, somente os batons que têm proteções UV e tudo, em favorecimento aos homens. Mas é sempre ficar alerta em relação a essa parte. E também temos que lembrar que existem algumas alterações genéticas. Alterações incluem desde a ativação de protooncogenes, a inativação de genes supressores tumorais, algumas coisas mais específicas. Então, lembrar que, na realidade, ele é multifatorial. Tá? Isso aqui é muito clássico, foi Califano, no final da década de 90, ele mostra o esquema do campo de cancerização de Califano, e que ele mostra que exatamente as alterações, você tem desde a mucosa normal, a hiperplasia, a displasia, vai formando o carcinoma in situ, e aí se transforma no carcinoma. Como eu comentei com vocês no início, a pessoa não dorme boa e acorda com câncer, é todo um processo. Isso aí também é importante na hora que a gente vai avaliar, quando você vai desenvolver uma política. E aí também tem um fator de que existem vários momentos que você vai poder agir, tá certo? Já que isso aí não é abrupto, então, ele vai ocorrer todo o desenvolvimento. Então, desde o momento que a pessoa começa com hábitos, que a gente pode dizer assim, hábitos adversos, ou que sejam perigosos, que possam causar essa doença, que você poderia agir para diminuir a exposição a esses agentes. Então, já seria um momento de você agir, depois seria o momento de você conseguir tentar dar um diagnóstico de forma precoce, tratar de uma forma precoce, e aí, assim, depois é que nós temos o tumor realmente instalado, uma tumoração em um tamanho maior, que nessas situações a gente tem um tratamento, digamos assim, mais trabalhoso, de uma forma mais custosa e com um resultado pior. Uma outra conversa que a gente poderia só lembrar esse tipo de câncer é comum. Isso aqui são dados americanos, mas só para ter ideia, o câncer de cavidade oral e orofaringe, você tem quase cerca de 50 mil casos ano. E outro dado também importante é que são cerca de 50 mil casos, mas com quase 10 mil mortes, significando cerca de 3% de todos os tipos de câncer. Né? Não são dados nossos, né? São dados fora. Mas aqui, outro dado também que é importante a gente lembrar quando está conversando sobre câncer de boca, a estimativa de sobrevida em 5 anos é em torno de 64%. Tá? Mas se você for avaliar que da década de 90 para 2013, no número de mortes, isso aqui é mais ou menos estável. Aqui de novo, né, mostrando que a sobrevida em 5 anos em torno de 65%. E nessa situação, aqui é para enfatizar o cuidado que nós devemos ter para tentar dar os diagnósticos de forma precoce. Então, vocês vejam, um tumor localizado, quando você vai avaliar em torno de 5 anos,
nós temos mais de 80% de bons resultados. Aquele resultado que eu comentei com vocês era um resultado geral, mas quando você vê um tumor que você vai ter uma metástase regional, uma metástase no pescoço, tá certo? Aí você já vê que já ocorre uma queda importante, tá certo? Na sobrevida em 5 anos. Se eu tiver a metástase à distância, inclusive, nem se fala. Então, lembrar que os pacientes que têm tumores de cavidade oral, a importância do seu tratamento de forma precoce. Aqui eu não estou mostrando, mas também lembrar que, na hora que eu tenho um tumor na cavidade oral, lembrar que os agentes, eles atuam em todo o trato aéreo digestivo superior. Então, você identificou uma lesão suspeita, fez uma biópsia e realmente tinha um tumor, até um carcinoma in situ na ponta da língua. Pronto. Tratei, resolvi, ficou tudo jóia. Era in situ, pequenininho, tirei, resolveu. Acabou o tratamento. Não. Esse paciente precisa toda uma avaliação de toda a cavidade oral, que tem suas várias regiões anatômicas, tem que fazer uma videolaringoscopia, porque esse paciente pode ter esse tumor, esse carcinomazinho in situ na ponta da língua, mas posso ter um tumor na faringe, um tumor de hipofaringe, ele precisa toda uma avaliação. E os tumores de boca, se precisa ter um cuidado muito grande com o tratamento do pescoço. O tratamento do pescoço, ele causa um impacto importante no resultado da sobrevida desses pacientes. Então, aqui, para não esquecer, como você tem um resultado melhor nos tumores localizados. E aqui nesse gráfico, eu gostaria também de lembrar que você veja, a faixa etária onde é mais acometida é em torno da 5ª, 6ª e 7ª década de vida. Tá? Mas lembrar que existem os cânceres de cavidade oral em seus extremos, principalmente também na infância. Então, muita gente poderia perguntar, apareceu uma tumoração, é uma criança. Não, isso não é tumor. Não é verdade. Existem os tumores. O tumor mais comum em cavidade oral é o carcinoma epidermoide, mas existem outros tipos de tumores na cavidade oral. Só para lembrar para vocês, nós temos cerca de 700 a 1.000 glândulas salivares menores. Então, todos os tumores que podem ocorrer em glândula salivar também você pode encontrar na cavidade oral. E, além disso, principalmente nas faixas etárias mais novas, existem os sarcomas. Então, são tumores que você pode encontrar em faixas etárias mais novas. Então, olhou, vocês examinaram, então, num posto de saúde, num PSF, examinou algo estranho, crescendo, diferente, é importante pedir uma avaliação. Eu gosto também de lembrar nesse momento que às vezes as pessoas identificam a lesão, suspeita que a lesão é maligna, e aí imagina, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Não, vou logo fazer uma biópsia. Aí olha tudo, tem toda aquela dificuldade para fazer a biópsia. Conseguiu, fez uma biópsia, inclusive tecnicamente muito boa. E aí depois, vou precisar encaminhar para um exame anatomopatológico. Para onde? Já não tem logística. Aí o tempo que você leva para aguardar essa biópsia. Então, essa biópsia, às vezes, vai levar meses para ficar pronta, porque você levou 1 mês, 2 para ir, mais 1 mês, 2 para voltar, a lesão crescendo. Então, assim, eu gosto de alertar para vocês que existem algumas estruturas e alguns locais onde as pessoas estão trabalhando que, infelizmente, ela não tem condições de fazer a avaliação do paciente, do tratamento do paciente oncológico. Então, nessas situações, às vezes, é muito mais prudente, você suspeitou, encaminha. Porque, às vezes, essa biópsia no local onde você está, que vai levar 3, 4 meses para ficar pronta, às vezes nós temos aqui bons serviços que em 1 semana, 10 dias, eu estou com resultado. Aí você faz, poxa vida, pois é, porque na hora que você vai fazer um tratamento oncológico, você precisa de toda uma estrutura. O tratamento oncológico, ele é multidisciplinar, ele precisa de vários profissionais, eu preciso de uma grande estrutura. Então, às vezes, se vocês estão num local que não te oferece isso, às vezes é muito mais prudente. Você suspeitou, você encaminha,
para um serviço que possa realizar um tratamento adequado. Aqui, vocês encontram realmente uma incidência maior em homens. Do ponto de vista de raça, não tem grandes alterações. Há aqui um quadro para mostrar que a média, onde você tem de mortalidade em torno da 7ª década, mas você preste atenção que também é uma incidência pequena, mas pode existir em todas as faixas etárias. Então, também não esqueçam dos sarcomas, principalmente nas crianças. E também, às vezes, são pacientes relativamente jovens, que às vezes aparecem, aí aparece uma tumoração, aí se acha logo que não é um trauma, é uma rânula, é um cistozinho, tudo. Aí vou mexer, aí você drena, quando você vai avaliar um tumor de glândula salivar menor. Isso é mais comum do que vocês imaginam. E quando a gente vai falar em glândula salivar, os tumores de glândula salivar, de uma maneira geral, estatisticamente falando, a incidência realmente não é alta, mas quando a gente vai específico para a glândula salivar, quando você vai avaliar a glândula parótida, que é uma glândula salivar maior, cerca de 25% dos tumores de glândula salivar são malignos. Quando eu vou para a submandibular, é meio a meio, mas quando eu vou para a glândula salivar menor, cerca de 75% dos tumores de glândula salivar menor são malignos. Então, esse é um alerta importante para vocês não esquecerem dos tumores de glândula salivar menor. E, obviamente, é como eu estou comentando quando eu comentei. Se você não tem toda uma estrutura para fazer isso aí, você não está no serviço adequado, o encaminhamento ele é importante. O número de causas de morte nos últimos 5 anos, aqui é só para lembrar que, desde a década de 70, 1975, então, a sobrevida em 5 anos, em torno de 50 e pouquinho. 2008, em torno de 60 e pouco. Então, vocês vejam que, mesmo com o passar dos anos, e hoje em dia está mais ou menos a mesma coisa, nós não temos grandes modificações. As grandes modificações que nós temos é exatamente quando nós temos estadiamentos diferentes. O que é que eu quero dizer? O tumor menor, você trata de uma forma melhor, com resultados muito melhores do que os tumores avançados. Então, o tempo é importante. A tabela é grande, mas é apenas para mostrar o câncer de cavidade oral em homens, nós temos cerca de 11 mil, e mulheres em torno de 3.800, então, mais ou menos cerca de 15 mil casos, a estimativa de casos novos, tá certo, do INCA por ano. A distribuição proporcional, vocês vejam a importância dos tumores de cavidade oral, principalmente aqui na nossa região. Então, assim, nos homens, ela está em 5º lugar, em mulheres, na nossa região, 11º, tá certo? E são tumores... Oi? A nível nacional, o câncer de cavidade oral, em homens, ele é o 5º, tá certo? Em mulheres, dependendo de região, ele pode ser 11º ou 12º, um pouquinho. Mas a diferença é pequena, tá? E o número de casos novos aqui, homem 11.200, e mulheres em torno de 3.500, como vocês viram realmente no outro. Mas causa um impacto. Ele é um problema de saúde pública, não só aqui, como em qualquer região do mundo. Em todas as regiões, do ponto de vista global, que eu quero dizer. Então, segundo informações, inclusive aqui, globais, tá certo? São estimados mais de 300 mil casos de câncer de cavidade oral no ano. E essa estimativa, ela excluindo os cânceres de amilofaringe, ela está na 15ª posição de todos os cânceres, tá certo? Com mais da metade estão entre os homens.
Agora, já a mortalidade para essa localização, ela é em torno de quase 150 mil casos anos. É importante levar em consideração, porque existem alguns tipos de tumores que têm uma incidência mais alta, mas às vezes eu não tenho nenhuma mortalidade tão elevada. Esse é o grande, a importância da gente estar comentando e estar tratando e tentando divulgar o câncer de cavidade oral. E é um risco estimado de 2,1 óbitos para cada 100 mil habitantes, representando um problema de saúde pública global. Aqui, em 2015, foram quase 5 mil óbitos por câncer em homens e mais de cerca de 1.200 casos de câncer em mulheres. No Brasil, estima cerca de quase 15 mil casos de câncer, casos de câncer de cavidade oral para esse biênio 2018-2019. Como eu estava comentando aqui para vocês, os homens estão em 5º lugar e nas mulheres o 12º mais frequente em todos os tipos de câncer. Aí aqui na região Nordeste, para as mulheres, ele é o 11º mais frequente. Um outro dado também importante que a gente tem que levar em consideração em relação às estatísticas. Vocês vejam que quando a gente vai, às vezes, dar uma aula e avaliar, às vezes a gente pega dados de outras regiões, porque você precisa sempre de uma confiabilidade dos dados. Na hora que você tem os dados, você tem a estimativa de casos, mas você não consegue, às vezes, uma comprovação. Os pacientes que têm esse tipo de tumor, eles não são registrados. E aí o que acontece? Você começa a ter um problema na cascata em relação ao tratamento dessa doença. É do mesmo jeito do problema da população. Quando você estima a população de determinada região de uma forma equivocada, tá certo? Aquela região tem 100 mil pessoas e você estimou em torno de 50, 60 mil. O que acontece? O dinheiro, o tratamento que você vai dar para as condições daquela região, do ponto de vista de escola, de saúde, de medicamentos, tudo vai ficar equivocado, vai ficar errado, tá certo? Então, eu gostaria aqui, na realidade, de alertar para as pessoas que, inclusive, trabalham do ponto de vista de investigações epidemiológicas e dos cuidados com os dados que a gente precisa ter na hora dos registros, tá certo, dos pacientes com câncer, que é baseado exatamente nesses dados que é feita todas as campanhas, tá certo, que na hora que você vai conversar sobre orçamento, que você vai avaliar aonde precisa, e inclusive também criar as campanhas e até estimular e melhorar e crescer os serviços de tratamentos específicos para determinada doença. Bem, aqui é para enfatizar realmente os cuidados, tá certo? Que, como a gente comentou, que são vários, lembrando, inclusive, também que a gente precisa avaliar também a parte do autoexame, e agradeço a vocês aí a oportunidade de estar aqui. Aurora, obrigado. Mais uma vez, parabenizamos e agradecemos, doutor Silvio, pela excelente contribuição, sem falar de sua exímia atuação no dia a dia, na cirurgia, no diagnóstico, lutando pela manutenção de tantas vidas.